Aqui quem está falando é a professora doutora Francisca Dantas Mendes, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Sustentabilidade Têxtil da Universidade de São Paulo. Atualmente, eu sou pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados da USP, o IEA, onde está sendo realizado este seminário. E agora eu vou dar início à minha audiodescrição. Eu sou Francisca, eu tenho 68 anos, eu tenho os cabelos brancos, curtinhos, quase raspado, eu tenho a pele branca, sobrancelhas grossas pretas, meus olhos são castanhos, eu tenho os lábios com batom avermelhado, eu estou envolta numa chale laranja e amarela, nas minhas costas tem uma parede branca e cinza, tá? E eu vou fazer a abertura do nosso seminário, tá? O seminário Sustentabilidade, Moda e Inclusão. É uma proposta do NAP dentro do pilar da sociedade na sustentabilidade. Essa é uma parceria com a Luísa, da Relab, tá? Então, nós temos essa oportunidade de conversar sobre sustentabilidade e sobre pessoas. Falar de sustentabilidade é falar de pessoas. E hoje, o nosso seminário é sobre moda plural e estética de beleza, na pluralidade dos corpos. Então, nós vamos ter uma conversa com proposta de uma desconstrução em relação à estética dos corpos de beleza, divulgado e proposto como uma estética de moda, que resulta em transtornos emocionais e inadequação aos conceitos da moda imposto. Reforçado pela falta de comunicação e de outros modelos de estética e de beleza, como consequência, ocorre a falta de produtos no mercado que atendam consumidores com diferentes tipos de corpos, envolvendo os tamanhos plus size, o nanismo, os corpos amputados, os cadeirantes, além de um público com outras deficiências físicas. Então, hoje nós teremos aí 2 horas de um bate-papo com a Marília, a Lília e a Júlia, profissionais de mercado. E, acompanhando nesse espaço, teremos as consumidoras, a Cristiane e a Jaqueline, falando sobre as suas experiências de consumo de moda. Então, agora, eu agradeço mais uma vez a Luísa por nossa parceria, por darmos continuidade a essa ideia de abrir espaço para os nossos consumidores de moda, e eu passo a palavra para ela. Luísa, muito obrigada por você estar aqui, por nós estarmos fazendo esse seminário. Luísa, você segue. Olá, gente, bom dia. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou a Luísa, tenho 33 anos, tenho descendência japonesa e indígena, tenho a pele amarela, tenho os olhos pretos, cabelos pretos na altura dos ombros e na altura das sobrancelhas eu tenho tá a minha franja. Estou usando um chale por cima vermelho e por baixo, que não está dando para ver tanto, mas é uma blusa de moletom cinza. Eu sou vegana, mãe, designer, produtora, publicitária e coautora do livro Manas à Obra, com mais 18 mulheres, pela Moda On Social. Sou pesquisadora das relações humanas, consultora e sou a curadora da Brasil Fashion Week, nos recursos de acessibilidade e parceira da Sustex Moda também. E sou a cofundadora da Relab Criativo, que é uma rede que conecta profissionais, estudantes e colaboradoras, principalmente dos campos de design de moda, produto, gráfico, tecnologia da informação e arquitetura. E a gente está aqui nesse seminário para desconstruir
as formas de pensar com relação aos corpos diversos que existem, né, sobre essa pluralidade de corpos. E esse seminário que a gente vai iniciar hoje é para fazer essa desconstrução aos poucos, né, um passo de cada vez, como a gente costuma falar. E essa autodescrição que eu fiz, e que a Tita também fez, é a nossa forma de nos apresentarmos para as pessoas com baixa visão e cegas nos conhecerem, né. Então, a gente começou falando esse início sem contar do porquê, porque é muito importante que a gente comece a fazer isso, né, sem necessariamente ter que explicar o porquê, né. Ela tem que começar a fazer parte da nossa apresentação, e além dessas apresentações, em encontros online, em vídeos, também chamar muita atenção de que a gente precisa começar a fazer a descrição das imagens, tanto nas redes sociais quanto no website, né, para que essa informação chegue para mais pessoas, porque a comunicação ela não pode ser uma barreira para que a informação não chegue para todo mundo, né. Enquanto a comunicação ela não for um meio acessível para todos, a gente não está, de fato, integrando a todos, né. Então é essa importância que a gente tem que sempre buscar trazer. Queria agradecer a participação de todas aqui que estão com a gente. Tita, obrigada por essa abertura e por ter embarcado nessa comigo no seminário. Obrigada pela presença da Lilian, da Marília, da Júlia, da Cristiane e da Jaqueline, que vai participar aqui com a gente na mesa. E agora eu passo a palavra para Marília se apresentar. Bom dia, pessoal. Eu sou a Marília Tavares, eu tenho 43 anos, eu sou negra não retinta, eu tenho o cabelo crespo, curto na altura da nuca, e hoje ele está solto, penteado para o lado direito e com o lado esquerdo preso com grampos. Eu estou usando um brinco, uma forma de uma argola na orelha esquerda, óculos de grau com uma armação fina e cor preta, um batom levemente avermelhado, estou usando um colar feito com resíduo têxtil de malha marrom e pedras de quartzo verde, e eu estou vestindo uma jaqueta jeans com gola grande, assimétrica, do brechó a minha mãe não usa mais, que era uma roupa que a minha mãe abandonou e eu peguei para mim. Atrás de mim tem uma parede creme quase branca, uma estante de aço com livros e materiais de trabalho, né? Pandemia, migrei parte do ateliê aqui para casa. Uma mesa com um mini manequim, que eu uso para fazer minhas atividades, máquina de costura, alguns cones de linha e essas firulas de ateliê. Eu sou designer de moda, sou costureira, professora de modelagem, corte e costura. Eu sou instrutora credenciada da Rede Nacional de Ensino Corte Sintesimal. Sou representante do movimento Fashion Revolution Brasil, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Eu sou colaboradora também do evento Brasil Eco Fashion Week, desde o começo. Esse ano eu passei a integrar a equipe de curadoria das marcas. E nos últimos meses, a convite da ALU, estou colaborando com o Relab Criativo. Estou muito feliz pelo convite, está sendo uma experiência incrível, onde eu estou aprendendo bastante. O meu envolvimento com moda ele começou quando eu fiz o meu primeiro curso de corte e costura lá, meios de anos 90. Aí, em 2002, eu me mudei para Belo Horizonte para fazer faculdade de moda, e foi ali, nesse período acadêmico, que vieram os incômodos, né, com o estar e fazer moda. Principalmente que o meu foco sempre foi modelagem do vestuário, sempre me identifiquei com essa área. Nessa época, nesse período, vieram todos os incômodos com esse estar e fazer a moda, né? E no final, em 2007, para apresentar o meu trabalho final de graduação, eu peguei todos esses incômodos e transformei no tema do meu trabalho, né? Que foi o maior incômodo deles, que foi a padronização da estética. Então, eu ficava sempre me questionando como que, através da modelagem do vestuário,
com tantas técnicas, né? A modelagem ela te traz tantas possibilidades para criar possibilidades criativas, e por que que ao mesmo tempo a moda ela era tão exclusiva com essas formas Marília. diversas? Ok. E desde então, e agora 13 anos depois, eu estou tendo essa oportunidade de ter mais contato direto com esses corpos que tanto eu questionei naquela época, né? Então, é isso. Essa troca está sendo fantástica, de estar diretamente escutando essas pessoas, né? Ouvindo as demandas delas em relação ao mercado da moda, com o estar na moda, o vestir moda, né? Então, hoje, acho que essa conversa nossa aqui vai ser bem interessante. Obrigada, Marília. Passo a palavra para Lilian, agora. Olá, meu nome é Lilian Marino, eu tenho 40 anos, eu sou uma mulher de pele branca, com sardas, eu tenho cabelo longo, ondulado, que está solto, ele é castanho claro, meio ruivo, eu uso óculos para ler e para usar o computador, estou usando agora um óculos de armação arredondada, com uma cor meio de tartaruga, e tenho olhos verdes, e estou usando brincos grandes em formato de gota, e uma blusa, uma camisa azul com detalhes de estampa em cor branca, de florzinhas pequenas, uma camisa sem manga. Eu sou pesquisadora de comportamento, de mercado de moda, e também das relações humanas e da circularidade, né? Meu assunto principal ultimamente tem sido a sustentabilidade e circularidade dos modelos novos de negócios. E eu sou consultora de moda, com mais de 18 anos de experiência entre B2B, que é Business to Business, e B2C, Business to Consumer, e tanto na indústria de moda quanto a têxtil. E então essa questão para mim da pluralidade dos corpos, apesar da gente estar aí há anos no mercado, para mim está sendo uma novidade. É até irônico eu estar aqui agora como uma completa pessoa assim, que está caindo de paraquedas num assunto tão importante como esse. E eu estou muito grata pelo convite de estar participando aqui dessa mesa, porque é um aprendizado maravilhoso, essa questão da gente entender a acessibilidade, atender um design que vale para todos, e essa questão da própria palavra inclusão, né? Porque é uma palavra que, quando você usa, você já parte de uma premissa que já existe uma exclusão, alguém foi excluído para você ter que fazer uma inclusão. Então, isso para mim é uma dicotomia aí que a gente precisa rever, o jeito de usar essas palavras, rever como fazer a moda, como tornar esse design universal para todos. E essa questão mesmo da pandemia, né, onde está todo mundo olhando para dentro, revendo tudo, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, é uma ótima oportunidade para a gente recomeçar aqui, rever esse olhar, ter mais empatia, ter mais entendimento, e ouvir mais, né? Entender mais essas necessidades. Fora a questão de que o que você usa, né, como dinheiro para pagar uma roupa, esse mesmo dinheiro vale para todos, né? Todos os consumidores, eles usam o mesmo meio de compra. Então, não pode ter uma experiência para um diferente e para outro diferente. A gente tem que tornar interessante e muito satisfatória essa experiência de moda. Lilian. Portanto, eu acho que é uma ótima oportunidade aí para as marcas e profissionais repensarem tudo isso, né? Essa inclusão social no sentido de rever o que é que a gente está fazendo, né? Com a moda, com a sustentabilidade e esse nosso impacto, tanto social quanto no meio ambiente. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. Passo a palavra para a Júlia. Pelo convite, por estar aqui hoje com vocês. Eu sou Júlia Vidal, 40 anos de idade, tenho pele negra, menos retinta, cabelo afro com cachos largos, na altura dos ombros,
Meus olhos são negros, minha boca é grande, eu uso um batom vinho, eu estou vestindo uma camiseta bicolor, de manga comprida, onde as mangas são na cor mostarda e o centro dela é na cor vinho. Estou usando sobreposto à camiseta, a camisa de manga comprida, um colete com estamparia étnica, de cores branca, vinho, e preta e mostarda. Ao meu fundo, eu tenho uma parede azul. Eu estou no meu ateliê, então no topo da minha cabeça aparecem algumas telas que eu uso para impressão em silk. Do meu lado eu tenho um manequim com uma estamparia que eu produzi, e do outro lado eu tenho livros que eu escrevi. Então eu sou designer de moda, trabalho com moda étnica e trazendo o conceito do étnico a partir da pluralidade, né, das etnias que formam o brasileiro. O meu trabalho vem no sentido de valorizar a diversidade cultural brasileira, então trazendo mais à tona narrativas de culturas africanas e indígenas. Tem uma marca própria que se chama Júlia Vidal Etnias Culturais, que há 15 anos vem trazendo, né, esse conteúdo através de estampas, da modelagem, e promovendo, né, essa conexão do brasileiro com a sua própria entidade. Crio cursos, sou educadora, pesquisadora de moda e etnias culturais brasileiras. Crio cursos e mentoro cursos para levar as narrativas africanas, indígenas e afro-brasileiras para o ensino tradicional da moda. Hoje sou professora do Instituto Europeu de Design, no Rio e em São Paulo. Sou membro da Universidade Pluriétnica Indígena Aldeia Maracanã, que vem falar da arte, da moda, enfim, de vários assuntos a partir do protagonismo indígena. E sou autora do livro Africano que Existe em Nós Brasileiros, Design e Moda Afro no Brasil, e Quintal Étnico. E coautora do próximo livro que está para sair, Cosmovisões versus Moda, Contribuições para uma Moda Étnica e Ética. Hoje a gente está aqui, né, uma alegria muito grande de poder pensar nessas vozes diversas, e eu entendo como uma oportunidade, verdade, de uma reeducação para a moda, para quem trabalha no setor, uma reeducação a partir de conceitos, a partir de uma pluralidade de voz. A moda, ao longo da sua trajetória, ela excluiu pessoas e ela, na verdade, ela faz a partir de uma expressão, né, de indivíduos e de um coletivo de indivíduos. Então, a gente precisa, de fato, né, entender, nos enriquecer com essa pluralidade de culturas, né, e de povos, e de vozes. Então, hoje a gente tem essa oportunidade aqui de ouvir mais vozes e pensar, de fato, na possibilidade de se criar experiências do ponto de venda, né, desde a experiência de consumo até a questão também da modelagem, e, enfim, se pensar nessa moda seja para todos, né, em integração, e que seja mais rica. Então, por hora, é isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Júlia. Passo a palavra agora para a Cristiane Oliveira. Bom dia, tudo bem? Estou me ouvindo bem? Meu nome é Cristiane Oliveira, sou uma mulher com nanismo, tenho 37 anos, sou baiana de origem, tenho a pele branca, tenho sardas no rosto, meus olhos são negros, eu estou usando um batom rosa suave, um rosinha claro, tenho cabelo castanho claro, curto, né? Tá bem curto. Tenho uma tatuagem de uma mandala no meu braço direito. Estou usando uma tiara vermelha com alguns strass brilhantes. Estou vestindo também uma blusa vermelha e não aparece, mas eu estou usando um shorts sarja preto.
No ambiente que eu estou, tem uma parede verde clarinho atrás de mim. E atualmente eu sou conselheira municipal na Secretaria da Pessoa com Deficiência, sou conselheira fiscal da Associação Nanismo Brasil, sou modelo inclusiva, sou colaboradora da Relab Criativo, sou mulher, esposa, militante, e o que está aparecendo por aí, a gente está entrando no movimento para fazer esse trabalho da inclusão social no contexto não somente da pessoa com deficiência, mas em diversos campos que o nosso mundo está precisando de mais harmonia, mais empatia. E eu acredito que seja isso, pessoal. Eu venho aqui simplesmente para falar um pouco sobre Fala um pouco mais sobre você, Cris. Tá, isso, então. Eu venho aqui falar um pouco para vocês sobre a minha rotina, né? O que acontece, as experiências que uma mulher com nanismo ou uma mulher com deficiência encontra no campo da moda, no campo de... em tudo, né, na vida. Às vezes, como eu costumo falar, a humanização das pessoas a respeito dos olhares, que muitas das vezes alguns falam que não tem preconceito, mas existe isso muito é o preconceito, o famoso capacitismo é uma coisa bem frequente. Então, assim, eu venho aqui para falar um pouco sobre essas vivências para vocês, algumas rotinas que acontecem com frequência, que, querendo ou não, às vezes é desagradável. 2 minutos. Às vezes não, na maioria das vezes é desagradável. E eu acredito que, sim, podemos melhorar, podemos buscar melhorias para que no futuro outras pessoas não precisem passar por isso. Por enquanto é isso. Obrigada, Cristiane. Passo a palavra para a Jaqueline. Bom dia, meu nome é Jaqueline Santos, eu tenho 31 anos, sou uma mulher de pele branca, cabelo liso até o ombro, franja abaixo da sobrancelha, eu uso óculos de grau com a armação preta redonda, meus olhos são castanhos, uso uma blusa branca de tricô e ao fundo tem uma parede na cor preta. Eu sou amputada nas 2 pernas devido a um acidente de caminhão, onde morreu meu filho, meu marido, e foi amputadas as minhas 2 pernas. Eu fui salva por um jovem que estava fumando crack na hora do meu acidente, foi o único que ouviu o meu pedido de socorro. Eu não sou formada, eu sou pastora. Meu tempo é dedicado a pessoas, sem fazer acepção de pessoas, porque todos precisam ser amadas, todos precisam ser respeitados. Cuidamos junto com outros pastores de dependentes químicos, tem pessoas que eram da prostituição e hoje está nos auxiliando também com uma nova vida, uma vida transformada, com trabalho, com família. Não ganho dinheiro para fazer isso, né? E também não me falta nada nessa área, mas eu ganho muitos sorrisos, abraços e ver a mudança de vida, né? De transformação, não tem nada que pague. E hoje eu vim aqui, agradeço pela oportunidade para também falar um pouco sobre a minha deficiência, as dificuldades que eu tenho no dia a dia em relação a roupas, né? E trazer também
essa moda acessível, falar um pouco mais do que eu tenho feito para me adaptar com esse padrão que eles têm trazido hoje. Então, seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Jaqueline. Gostaria um pouco de falar, com as apresentações, dos termos que a gente está usando aqui, né? Quando a gente fala de pluralidade, a gente está falando sobre os diversos corpos que existem e não focando nas deficiências, né? Tanto que o termo que a gente tem usado muito mais agora é o moda plural, que representa muito mais a proposta do que a gente está trazendo para esse seminário, principalmente, né? Quando a gente fala de moda plural, a gente está falando sobre a desconstrução da padronização do corpo e do ideal de beleza, né? E ele tem como objetivo mostrar o quanto a raiz estrutural é a questão, e o quanto os movimentos indígena, preto, LGBTQI+, e o plus size tem em comum com as pessoas com deficiência, né? O quanto a gente tem que olhar para os corpos e não para a deficiência como um impeditivo. Então, é muito isso que a gente tem cunhado aqui quando a gente fala sobre pluralidade, né? E quando a gente fala também da moda plural, a gente não pode esquecer do termo que é o designer universal, né? Que o design universal é focado nas pessoas, né? É feito pensando nas pessoas. E quando a gente fala disso, é uma criação que oferece produtos, serviços, né, e ambientes, né, que atendem o maior número de pessoas, né? E o exemplo que eu trago muito claramente aqui, que eu sempre falo, a pergunta que eu deixo vocês acham que as escadas foram feitas pensando nas pessoas ou nos prédios, né? Se não tivessem escadas e a gente não conseguisse subir pelas paredes como os largatos, por não ter membranas nas mãos, nós seríamos deficientes? Ou o espaço é deficiente, né? E aí, quando eu trago para o campo da moda, faço a pergunta para vocês, o zíper e o velcro, eles foram pensados na roupa ou pensados nas pessoas? Né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa refletir muito das formas como a gente faz as coisas, se elas são sempre as melhores formas, ou se existem outras formas de pensar, né, que a gente possa trabalhar pensado no bem-estar das pessoas, né? Então, é muito isso que a gente quer estar trazendo como proposta aqui para o seminário, né? É esse pensar fora da caixa e contestar por que tem que ser as coisas do jeito que são. Por que tudo tem que ser usar o zíper? Por que tudo tem que ser usar o velcro, né? Essa é a pergunta que eu deixo para que a gente vá refletir ao longo da conversa aqui. E eu queria trazer agora a Marília para falar um pouco, depois dessa introdução, do que você tem aprendido sobre o que é a moda plural para você e o design universal. Então, está sendo microfone ligado, ok. Está sendo muito aprendizado mesmo, né? Depois que eu comecei a participar do grupo do Relab, e uma das coisas que, igual eu comentei no começo, né? Por mais que esse questionamento em relação à padronização dos corpos, né? Que a moda sempre excluiu, né? Até engraçado o termo moda exclusiva, né? Até cabível, porque ela mais faz excluir pessoas, e principalmente os corpos diversos, né? Os corpos plurais. E mesmo naqueles questionamentos de anos atrás, só esse ano que eu vim, mesmo eu estando questionando a estética naquela época, eu ainda hoje, né, voltando esse tema esse ano, eu me vi bem distante assim dos corpos com deficiência. E esse ano, por coincidência, eu tive uma oportunidade incrível que mudou minha vida, que foi começar a ensinar corte e costura para uma menina com deficiência visual. Ela é completamente cega de nascença, né? Então, mudou toda a minha concepção de como professora, né? As técnicas que eu utilizo ali para ensinar um mundo que eu não pertenço a ele, né? Então, foi uma mudança, assim, de tudo, né? De fazer o exercício de vendar meus olhos para eu ter um mínimo de noção de como é o mundo
das pessoas que não enxergam. E qual foi a outra pergunta, Lu? Desculpa. Sobre o designer universal, o que você Sim, entende sobre por o ele? design universal da gente pensar o todo, né? Que também foi outro questionamento de como, o porquê que a gente tem acesso a tantas técnicas de modelagem e a gente fica tão presa a um manequim 38, por exemplo, né? Então, esse design universal ali da gente expandir isso. E eu falo pelo meu ponto de vista como da modelagem mesmo, né? De amplificar essas técnicas, né? De usar as técnicas não só de adaptação dos moldes, mas também de estudo das formas, né? Não só por ser um corpo ali que, né, fala, eu nem gosto muito de ficar falando é o corpo com uma deficiência, porque são corpos no todo, né? Nós somos plurais ali. Então, é mais de técnica mesmo, de estudo das formas, o braço mais curto, a perna mais curta, um busto desproporcional com a cintura, e por que a moda ela não trabalha isso assim, né? Não leva esse conceito do design universal e os designers também, né? De sair ali. Se a gente está, o design é a função, né? O objetivo ali é da função de expandir isso tudo ali. Por que a gente fica esse tempo todo tão preso num único formato, né? Se a gente tem todas as técnicas e o mundo ali, né? A gente tem um leque de possibilidades para a gente atingir isso. Então, estou entendendo isso de não separar também, de ficar da moda parada essa coisa, é moda para moda inclusiva, moda para sustentável. Não, acho que a gente tem que pensar como um todo, né? Universal mesmo, abranger tudo, cores, formas, e explorar todas as possibilidades que estão nas nossas mãos, né? É uma desconstrução, né? A gente tem muito ainda, a gente está aqui em 2020, mas a gente, tanto quanto profissional, marcas, indústrias, a gente tem muito que desconstruir, né? Para começar essa reconstrução mais sustentável, né? Porque sustentabilidade ali, a gente não é só falar de tecidos orgânicos, não, a gente tem que, né, estamos falando do que a gente come, e principalmente das pessoas que a gente está trabalhando para elas, né? Obrigada, Marília. Eu passo a palavra para a Lilian, para ela falar para ela o que representa moda plural e design universal. Bom, partindo da sustentabilidade, né, quando a gente fala aí dos 3 P's, né, que é planeta, o profit, que é a parte financeira, e o people, né, que são pessoas, sem pessoas a gente não, né, não impacta o meio ambiente e também não tem essa parte financeira. Então, pessoas é muito assim, essa coisa que conecta tudo, né? E eu vejo a moda sustentável como uma representação dessa diversidade de pessoas mesmo, né? Dessa pluralidade de corpos, né? A gente não consegue simplesmente falar da sustentabilidade sem pensar nas pessoas. O que está por trás das coisas? Quem são as pessoas que estão fazendo essa moda? Né, a transparência das relações, de um supply chain, né, da cadeia aí da indústria, do começo ao fim. Então, essa questão é muito interessante, porque ela parece que está focada só assim, falando dos corpos, mas ela é muito mais profunda, porque a gente está falando de relações, a gente está falando de uma expressão da moda, né? E quando a gente fala que moda é expressão, então por que a gente padroniza? Né? Da onde que vem esse padrão? Quem que definiu que o padrão deveria ser assim ou assado? Né? Então, essa discussão, né, esse debate, essa reflexão de moda sustentável, e pensando dessa perspectiva das pessoas, dessa diversidade cultural, social, né, desses valores mesmo, né, porque não é só o valor financeiro, né, porque quando a gente fala de sustentabilidade, o pessoal fala, porque moda sustentável é mais cara, mas isso também é um mito, porque o valor, ele está muito além, ele está dentro de valores culturais, sociais, éticos, que às vezes a gente não tem essa visão a curto prazo, mas ela acontece, ela tem uma amplitude aí. Então, esse autocuidado, né, esse sentir-se bem com moda,
né? Ninguém quer seguir um padrão, todo mundo quer se sentir bem com o próprio corpo, quer se sentir bem na sua própria pele, quer poder se expressar da forma que quer, e a moda, ela é esse veículo. Então, por que a gente está colocando a moda em várias caixinhas, né? Da onde que começou isso? E então vejo que é uma questão muito interessante também, que é um comportamento que está crescendo, essa questão das comunidades, comunidades por afinidades, que é uma chave para a sustentabilidade, né? A gente falar de comunidades, a gente está falando dessa vida ou dessa forma de viver sustentável que a gente quer construir. Então, essas comunidades onde as relações estão mais próximas, né, esse valor do artesanal, do local, do que tá mais perto da gente, principalmente agora em pandemia, você poder confiar numa marca, confiar numa pessoa, saber que a pessoa está falando a verdade, que aquele produto é para você, que ela vai te atender de forma correta. Então, tudo isso, essa sustentabilidade, ela não é só o planeta, né, como muitas vezes parece que fica só essa questão do impacto ambiental. A gente tem que pensar nas pessoas, né? O design universal, ele é para pessoas, ele parte das pessoas, ele tem a pessoa como centro, né? Como ponto de partida para você criar o design, que vem muito que a Luísa trouxe aí do exemplo da escada. Então, a gente tem que pensar que esse design, né? Design, o que é um bom design? É a beleza com a funcionalidade, né? Então, a gente tem que trazer essa funcionalidade, mas tem que trazer beleza também, porque quando a gente fala de moda acessível, muitas vezes a gente até tem alguma função, mas muitas vezes a beleza fica a desejar. Então, como que é essa estética, né? Como é que a gente traz essa experiência de moda para todos? Como é que a gente amplia isso? E ouvir, para mim, está sendo chave nesse aprendizado, né? Porque a gente realmente tem aí muito conhecimento, estuda sobre isso, mas eu acho que essa conexão direta com as pessoas que é o que está fazendo a diferença, e o digital, inclusive, está proporcionando essas oportunidades, né, da gente conseguir se conectar cada vez mais com o consumidor de forma genuína, autêntica e de verdade, para ouvir o que esse consumidor tem a dizer. Então, acho que é basicamente isso. Obrigada, Lilian. Eu passo a palavra para a Júlia agora. Bom, voltando à pergunta, né, inicial que foi feita, eu realmente não vejo, eu acho que as mudanças que já foram implementadas, né, para esse atendimento mais de corpos diversos, enfim, para essa moda mais diversa, para essa moda plural, de fato ela é tímida, né? Ela ainda não aconteceu. O que eu vejo, sim, é que a gente está em um momento onde as estruturas estão sendo movimentadas. Então eu chamo até de um momento, e isso tem muito a ver também com agora também esse momento da pandemia, que vem acentuando, né, esse repensar na moda, né, esse repensar em todas as instâncias, e a moda pode beber dessa experiência, justamente de que essas estruturas que antes estavam acomodadas, que estavam consolidadas, justamente porque ela estava falando mais entre iguais, ela começa a se movimentar muito também a partir do que a Lilian vem trazendo, né, das falas dessas várias vozes que estão sendo ecoadas nessas redes sociais, enfim, a partir dessas várias mídias, né? Então as marcas, elas estão tendo que se reposicionar a partir dos questionamentos que vão sendo trazidos, e aí o que eu vejo é isso, essa base, essa estrutura sendo instigada a mudar de direção, né, a implementar soluções que ela não havia pensado antes, simplesmente porque ela não tinha ouvido, né, os problemas, né, que ela vem gerando. Então, assim, são várias formas de pressão, né? A gente tem o meio ambiente pressionando para as mudanças necessárias, em termos de recursos naturais, em termos de sustentabilidade, né? A gente tem o público que vem repensando, que vem pressionando as marcas
em relação aos seus discursos, em relação aos seus produtos, em relação aos valores simbólicos e culturais que estão nessas estamparias, né, projetadas. E a gente tem também, eu vejo nesse mercado que eu também atuo, que é das instituições de acadêmicas, né, nas instituições de formação, os alunos pressionando as instituições para que eles atendam, né, as suas necessidades, porque eles querem produzir essa moda já com uma outra consciência. E quem traz isso são também essas novas gerações, né? Então eu vejo essa oportunidade, né, de mudança a partir desses atores que estão questionando e propiciando essas mudanças. Então, como consultora, quando eu trabalho com modas com marcas que fazem essa moda, que trazem essa moda brasileira, né, eu vejo muitas vezes a marca ela busca a consultoria no problema, enquanto ela precisaria trabalhar numa reeducação da sua equipe, né? Então não é chegar aí pensando já em soluções, né? Não é chegar quando você tem um problema, né? E sim não gerar o problema, pensar em não gerar esse problema. Assim como as instituições também, que eu vejo os coordenadores de moda fazendo um movimento junto às instituições, porque eles escutam, né, os alunos, que são os clientes, né, e buscando as mudanças necessárias nesse currículo tradicional para que se faça a formação desse novo profissional, né, que vai desenhar essa outra moda. Então, em primeiro lugar, assim, eu vejo esse seminário aqui acontecendo e até as ferramentas, como que esse seminário está sendo estruturado, onde a gente tem para os especialistas uma fala mais reduzida e tem uma fala ampliada para os consumidores, para as pessoas que vão trazer essa experiência, né, dessa vivência de consumo de moda. É exatamente isso, né? A gente precisa dar lugar a essas vozes, né? A gente precisa alternar, né? E de repente alterar de fato a ordem dos fatores, porque a ordem dos fatores nesse caso altera o nosso produto, né? Então a gente trazer ferramentas de sensibilização, né? A gente tem palestras, a gente tem cursos, a gente tem esse seminário, né? Que vai trazendo esses conteúdos, mas também a gente pensar nessa sensibilização a partir da vivência do lugar do outro. Então, quando a Lilian fala, né, da questão da experiência, né, do consumidor no ponto de venda, né, quando a Cris traz essa experiência dela no ponto de venda, na verdade, colocar esse vendedor no lugar do consumidor é importantíssimo. Então, as práticas, elas sempre funcionam muito melhor do que as teorias. Então, as técnicas de sensibilização, né, que podem ser trazidas aí num processo de workshop ou de educação corporativa, pode justamente trazer, possibilitar essa mudança, né, e possibilitar esse treinamento, né, dessas pessoas que estão no ponto de venda fazendo esse atendimento, né. Então, eu penso muito, eu não gosto muito, eu penso que, na verdade, a consultoria, ao invés de ser consultoria, ela deveria ser uma reeducação, né, corporativa, onde toda a cadeia, né, produtiva deveria passar por essa experiência diferenciada. Então, reeducar esse olhar, ampliar esse olhar e aí pensar também nessa diversidade que a equipe precisa trazer e que ela precisa trazer essa diversidade em todo o seu quadro, né? Que seja no ponto de venda, que ela precisa trazer essa diversidade no estilo, no RH, enfim, em todas essas suas instâncias, né? E aí eu acredito que a gente conseguiria, né, dar conta de propiciar essas mudanças e um melhor atendimento a essa pluralidade, né? De corpos, de experiências e, enfim, o Instituto IDBR, Instituto Identidades Brasil, ele traz um dado, né, de que 35%, de que as empresas que estão aplicando, né, essas alterações, essas mudanças no sentido de igualdade e diversidade interna, elas estão tendo
um valor aí ampliado em termos de produtividade, em termos de faturamento de até 35%. Então, a gente não pode esquecer que a moda ela faz parte do capitalismo, da indústria do capital. Então, no final, o que manda, né, infelizmente, a gente vê que muito do que manda de fato, o faturamento, né? Então, se a moda ela quer atender a mais pessoas, ela quer vender mais, ela precisa se comunicar com os seus consumidores. Então, acredito que esse seja um bom caminho. Obrigada, Júlia. Antes de passar a palavra para as consumidoras, queria lembrar do e-mail para as perguntas, que no próximo bloco serão as perguntas que a gente vai responder de vocês do público. E o e-mail é o IEA-responde, tudo junto, @usp.br, para vocês poderem mandar as perguntas de vocês, tá? Que vai ser selecionado aqui para a gente poder responder. E agora eu vou passar a palavra para as consumidoras, e a pergunta que eu faço para a Cristiane e para a Jaqueline é: quais são as dificuldades de consumo para vocês? Começo passando a palavra para a Cristiane. Boa pergunta, Luísa. Quais são? Eu diria que são todas, né? Todas as dificuldades possíveis e impossíveis. Na parte logística, nós temos um complexo de dificuldades, tanto na acessibilidade, quanto para encontrar uma peça que seja de acordo com o padrão do nosso corpo, né? Porque eu acredito que não existem padrões, existem corpos, né? Estamos falando muito da moda plural. Então, assim, por que padronizar o corpo, né? Se somos pessoas diferentes, se a moda é algo para ser diferente, para ser cada um ser o que é realmente, se sentir bem, se vestir bem, se sentir confortável, usar uma peça que te agrade, que não vai sufocar o teu corpo, que vai poder te oferecer o máximo de conforto e, além de tudo, acrescentar um bem psicológico incrível, que é o que a gente, na maioria dos seres humanos, nós buscamos isso. E aí, falando desse complexo que eu costumo falar de dificuldades, na parte logística, existem situações, existe a parte do ambiente das lojas, que é extremamente, na grande maioria, é desagradável para uma pessoa como eu, né, no meu caso, tem as araras que são altas, tem a dificuldade para eu conseguir pegar as peças, eu fico sempre dependente de alguém para estar pegando uma peça, isso para mim não é agradável. Em alguns ambientes de loja, as araras também ficam muito perto uma da outra, e no meu caso, elas acabam cobrindo a minha altura, porque, né, eu tenho 1,30 de altura. E aí algumas pessoas, alguns clientes ou até mesmo funcionários das lojas acabam vindo em minha direção e não percebem que eu estou ali, e aí tem aquele choque de corpos, em alguns momentos causam até acidentes dentro do corredor da loja. Tem também os provadores, que eu acredito que muitas outras pessoas com deficiência fugimos dessa parte, que é fazer, experimentar a peça, porque os provadores não têm nenhum tipo de adaptação, não tem um banquinho, não tem um puff, um sofazinho para que nós que temos uma dificuldade, né, de mobilidade, ou para fazer, experimentar a peça. Tem aquela parte do gancho também, né, que é para que eu preciso falar que não sei para que existe aquilo, se para nós fica muito alto, então eu, na minha altura, eu não consigo pegar, colocar minhas peças naquele gancho, né? Uma pessoa que é cadeirante também não consegue,
ou seja, nós temos que colocar nossas peças nós temos que colocar nossas peças no chão. Isso aí é extremamente desagradável também. Tem coisas também que falta, a parte de humanização, a parte de conhecimento dos funcionários nesse campo, né? Que eu costumo falar que existem pessoas e pessoas. E na maioria das vezes, às vezes a loja não tem uma rampa para facilitar a nossa entrada, que isso acrescenta bastante, mas não somente a minha entrada como pessoa com deficiência, mas também de uma pessoa idosa que tem uma limitação de movimento, que é consumidor, uma gestante que é consumidora, e uma pessoa com cadeiras de roda, todos. Então, assim, uma rampa seria muito bacana para você colocar na entrada das suas lojas. Funcionários capacitados que não tenham olhares preconceituosos, olhares que já fazem pré-julgamentos sobre a nossa imagem, assim que nós tentamos entrar numa loja, que, como já aconteceu comigo, fato de eu mal pôr o pé no degrau da loja e o vendedor já olhar para mim e falar que ali naquela loja não tem nada para mim. O que eu iria fazer dentro da loja? Ou seja, já estava sendo expulsa da loja sem ao menos entrar. Então, na percepção do vendedor, ali não era um ambiente para eu estar presente. Ou seja, por que eu não poderia estar presente dentro daquela loja? Então, assim, eu poderia estar ali para comprar um presente para alguém que eu conheço, ou até mesmo para mim, ele não sabe o que eu ia procurar dentro daquela loja. Então, tem N situações, tem os pré-julgamentos, e isso desagrada muito, e é bem desconfortante você parar, às vezes, até mesmo de sair para ir buscar numa loja algo que você precisa, às vezes algo que você deseja. Porque eu, além de eu ser mulher deficiente, eu sou uma pessoa que também tem meus caprichos, vamos dizer assim. Eu tenho meus desejos, eu sou consumista, eu gosto de me sentir bonita, gosto de me arrumar. Então, por que eu não posso ter a liberdade de ir numa loja? Por que eu não posso entrar num ambiente e escolher o que realmente encanta os meus olhos? Por que eu não posso entrar numa loja e escolher uma calça que, eu gostei daquela calça, porque ela não cabe no meu corpo, porque eu tenho um quadril largo, porque eu tenho as minhas perninhas curtas, ou então porque o meu braço é curto, eu não posso entrar naquela loja. Às vezes o próprio vendedor já me barra, porque na concepção dele, aquilo para mim não vai me favorecer. Ele não sabe o que eu quero, o que eu gosto, como que eu gosto de me vestir. Então, tem situações que, conforme eu falo, chega a acontecer, já chegou a acontecer comigo, de eu perder o desejo de querer comprar as coisas, de querer sair, de querer entrar no ambiente e comprar alguma coisa. Já aconteceu momentos de eu pensar, tem uma festa em tal lugar, porém eu não vou. Por quê? Porque eu não tenho como eu encontrar alguma coisa que cabe no meu corpo. Não tem como eu encontrar um calçado que cabe no meu pé, porque eu uso 32, ou seja, eu só uso, dependendo do local, eu só vou usar um calçado infantil. Vamos supor, se eu perguntar para a maioria de vocês aqui, vocês vão falar, você só encontra calçado na sessão infantil. O que uma mulher de 37 anos vai fazer numa sessão infantil? E então, assim, são diversos campos que eu posso dizer que tem muita dificuldade para encontrar. Eu sei que para muitas pessoas eles falam assim, se eu fosse pequena como você, eu iria me vestir igual uma princesinha. Só que isso é o que muitos que não sentem o que eu sinto, imagina. Mas eu, uma mulher de 37 anos, eu não quero me sentir infantilizada. Eu sou uma mulher. Eu até brinco que eu gosto de decotes. Brinco não, eu gosto de decotes.
Eu gosto de mostrar as minhas pernas, porque eu também tenho curvas. Não é porque eu sou pequena, eu sou deficiente, que eu não posso me sentir uma mulher desejada. Eu sou uma mulher, eu tenho curvas, eu me sinto desejada. Então, por que eu não posso ir numa loja e querer um vestido que valorize as minhas curvas, vamos dizer assim, né? Porque tem algumas pessoas que falam, uau, ela é deficiente, ela não precisa se cuidar. Isso para mim é uma mentira, pelo contrário. Aí é que eu tenho que me valorizar mesmo. Eu tenho que mostrar que eu sou uma mulher, independente das minhas limitações, eu tenho que me valorizar, porque eu estou aqui, é igual eu costumo falar, eu vim para aqui, então eu vim para causar, independente dos olhares, entendeu? Eu costumo muito falar isso. Hoje eu estou com um batonzinho suave, mas normalmente eu gosto de um batonzão. Eu gosto realmente de mostrar que eu tenho uma boca carnuda e por aí vai. E isso chama muita atenção de muitas pessoas que, querendo ou não, eles não aceitam que, independente de eu ser uma mulher com deficiência, que eu tenho esse conceito dentro de mim, que eu me valorizo. Muitas mulheres já chegaram a falar para mim o porquê que eu, sendo do jeito que eu sou, eu vivo sorrindo. Quer dizer que eu não posso ser uma pessoa feliz, eu não posso sorrir, então eu não posso usar um short jeans, vamos dizer assim, um short jeans curto, porque eu sou uma mulher com deficiência e eu tenho uma cicatriz na minha coxa. Eu não posso usar um short, porque no conceito de algumas pessoas isso é feio. Mas para mim não é feio, para mim é a história da minha vida, a história do meu corpo. Eu tenho uma cicatriz que mostra que eu superei aquilo. Eu passei, eu superei. Então, por que eu não posso usar um short que vai mostrar um pouco essa cicatriz? O porquê que eu não posso usar uma roupa que valoriza o meu quadril? Por que eu tenho que vestir uma roupa que, igual costuma até brincar, que eu tenho que, nós que somos pequenos, muitas pessoas acham que nós temos que usar uma roupa que fecha do pescoço ao tornozelo. Se vestir como se fôssemos um saquinho de batata. Simplesmente porque eu sou pequena e não é bacana mostrar que eu tenho um corpo. Por que não? As meninas estavam falando que as indústrias fabricam muita roupa 36, tamanho manequim 36. Eu sou uma mulher que eu tenho a altura que eu tenho, porém o meu manequim, para eu me sentir confortável, é o 42. Quadril largo, coxa grossa. E o porquê que eu uso 42? Porque na altura do meu quadril, se eu usar um 40 ou 38, fica muito apertado na minha cintura. Fora que vai mostrar o meu cofrinho, desculpa o termo. Mostra o cofrinho. E assim, não é confortável. O porquê que eu não posso usar uma calça que vai me favorecer? Aí o que eu tenho que fazer? Eu compro a 42, perco metade da peça, porque eu tenho que cortar as pernas, porque eu tenho que fazer o ajuste, tamanho e comprimento da peça. Fora que eu tenho que ajustar na cintura. Eu tenho que dar umas pregas na cintura para ela caber certinho e não ficar faltando praticamente 4 dedos. Eu costumo falar, ele tem uma diferença de 4 dedos da minha cintura para ela caber corretamente e não ficar de uma forma vulgar, que vai ficar mostrando metade do meu cóccix. Tem diversas situações que, para comentar aqui agora, teria que ter as perguntas para eu começar a desenvolver com vocês, porque senão eu vou me perdendo no contexto. Então, se vocês tiverem perguntas, vão perguntando, porque aí eu consigo desenvolver essa roda de bate-papo aqui, porque é uma vida, pessoal. Então, obrigada, Cris. Uhum. A gente está colhendo as perguntas aqui. Não esqueçam de enviar para a gente no IEA, responde tudo junto, @usp.br, tá? Depois da Jaqueline, a gente vai começar a trazer as perguntas aqui para responder.
Jaqueline, eu também queria saber para você quais são as dificuldades de consumo que você enfrenta. Então, a minha dificuldade é achar roupas que acompanhem a forma do meu corpo, né? Eu tenho quadril largo, costas largas, ombros, né, grande, e além disso eu uso próteses nas 2 pernas, e uma ela é acima do joelho, então a prótese ela vai até o bumbum. Então eu não posso usar roupas justas, como por exemplo uma calça jeans, né, justa, uma saia lápis ou uma saia jeans justa ou uma calça de moletom. Então eu tive que adaptar algumas roupas, e eu uso P, porém eu tenho que comprar roupas de tamanho G, né. Eu comprei ano passado 3 macacões midi com um tecido fino, que é o que eu posso usar hoje, e boca mais larga, no tamanho G. E com amarração, que se ajusta com o meu corpo e não marca tanto, né. Então, é o que eu tenho usado quando faz verão, quando faz inverno, e se ajusta com o meu corpo porque tem, a amarração. Então eu posso comprar um tamanho G, um tamanho GG, que tem a tirinha ali, eu amarro e fica alinhadinho com o meu corpo. O vestido midi também, eu sempre compro, um pouquinho, ali abaixo do joelho, também com amarração, e a saia midi. A minha dificuldade é achar roupas, algumas vezes eu acerto, mas na maioria das vezes não. Até esse final de semana um rapaz falou assim: "Essa blusa de moletom, ela serve em mim". De tão larga que estava, eu estava com uma calça larga, com um moletom largo, e ele olhou para mim, e ele disse: "Esse moletom serve para mim". Então aí eu tive que explicar que eu não consigo achar, roupas que se adequem ao meu corpo. Eu não vou muito em lojas também, porque eu acabo não encontrando as roupas que eu preciso, e também dependendo da loja, como a Cris falou, nós não somos bem atendidas, até para a gente, provar uma roupa, não tem um banquinho, ou até tem um puff, mas é muito baixinho, aí a gente não consegue levantar sozinha, tem dificuldade para levantar. O acesso também, aqui na minha cidade também a maioria são escadas nas lojas, não tem um acesso de rampas, são muito poucos os acessos, e a gente não é bem atendida pelas pessoas, principalmente alguma loja que é mais chique, ou roupas que realmente a gente precisa, eles já olham dos pés à cabeça, como se a gente não precisasse também andar bem vestida, andar bonita, andar, na moda. Então também eu me adaptei a isso, eu vou em algumas lojas, em 2, mas eu não vou sempre. Então o que que eu fiz? Aqui onde eu moro tem sacoleiras, né, não sei se aí tem, sacoleiras, e eu encomendo as peças que eu quero e elas vêm trazer aqui em casa. Então eu provo em casa, né, no conforto da minha casa, passo as medidas para elas e elas vêm me trazer essas roupas. Eu não compro pela internet, porque eu não tenho cartão de crédito, eu sempre, compro à vista. Então, eu me adaptei a isso por conta da dificuldade mesmo, de não encontrar roupas, acesso, e a minha dificuldade é nessas roupas de tamanho G, né, algumas se ajustam e algumas não. E nem eu gostaria de usar uma calça jeans, né, uma calça que fique bonita, que fique alinhadinha com o corpo, mas eu não posso. Eu gostaria de trazer, uma ideia para vocês sobre a calça jeans, uma calça jeans com um elástico, né, com amarração,
com botões, né? Que não seja uma coisa mais uma, uma boca larga, né? Que nem para gente que usa prótese, não pode ser uma coisa justa, né? Como eu tenho o jogo do joelho, então a calça ela pode entrar no jogo do joelho e eu acabar caindo. Então sempre tem que ser uma coisa mais larga, uma coisa prática e uma coisa que seja confortável. Então seria isso. Muito obrigada. Obrigada, Jaque. Aproveitando que você falou, já que seria a próxima pergunta sobre se vocês compram via internet, que eu vou passar para a Cris comentar um pouco sobre isso, já que você já comentou. Queria te perguntar também, se você falasse rapidamente sobre os calçados para você. Quais são as questões? Que a Cris já falou dos calçados também, né? Só para você complementar. E aí eu passo para a Cris. Então, os calçados são mais difíceis de eu encontrar do que roupas. Todo mês eu compro um calçado, mas eu não consigo me adaptar, porque precisa ser um calçado não tão baixo e não tão alto. E às vezes os calçados que eu compro, eu experimento na loja, são confortáveis, mas no meu dia a dia já começa a machucar o corpo da minha perna, começa a doer os ossos, então não pode ser uma sola muito seca, tem que ser uma sola mais confortável. Então eu sempre estou usando tênis esporte, né, da Olímpicos, que é bem confortável, e slip-on. Tem alguns slip-on que são mais com a sola mais seca, então já me machucam. E tem uns que são mais lisos. Eu vou passar por uma cirurgia, agora dia 17 de setembro, já por conta de um calçado que eu usei. Eu estava saindo da minha casa, estava chovendo, eu acabei caindo por conta desse calçado ser liso, acabei machucando o coto, e vou ter que tirar uma ponta de osso, excesso de pele, então tudo por conta do calçado. Então eu tenho essa dificuldade, então todos os meus calçados que eu compro todo mês acaba ficando para minha filha, eu tenho uma filha de 15 anos, então acaba ficando para ela, porque eu não consigo usar. Então gostaria que vocês também olhassem para esse lado, porque é muito difícil, né? Eu também sou uma pessoa muito ativa, uma pessoa que não para, então eu tive que parar todos os meus compromissos por conta desse machucado, por conta desse bendito calçado, né? Mas eu creio que é tudo para o meu bem e gostaria de passar isso para vocês. Não consigo encontrar calçado que me deixe com segurança, que eu possa caminhar bem e me sentir bem e que não venha me dá dor nos cotos, né? Então seria isso. Cristiane, eu queria que você complementasse se você compra na internet, ou qual é a sua experiência com relação à internet, tá? Bom, Luísa, e os demais aí, então. Eu costumo falar que a internet salva vidas, né? Em alguns pontos, principalmente agora nesse momento de quarentena, ela salva vidas em muitas questões. Só que no contexto moda, para mim, no caso, ela não me acrescenta muita ajuda. O porquê? Eu não encontro peças, vamos lá, roupas que cabem no meu corpo. Como eu costumo falar, as peças hoje, os cortes de roupas padronizados. Então, se eu vou comprar uma roupa, uma calça, como eu já mencionei na minha antiga fala, dependendo da peça, não vai entrar no meu corpo. Ou seja, eu vou ter o retrabalho de devolver a peça, e às vezes pode acontecer essa peça não caber em mim, no retorno, e por aí vai. Aí eu tenho que pedir o reembolso e por aí vai. Tem algumas coisas que eu consigo comprar, não vou mentir, mas eu ainda passo bastante apuro. Eu costumo falar, tem bastante situações que causa mais nervoso,
do que, no caso, uma situação de satisfação na hora de eu fazer essas compras. Se existisse, vamos supor, um mercado no qual conseguisse me atender pela internet, eu iria ser totalmente 100% a favor da compra pela internet. O porquê? Na internet eu não iria ter que enfrentar os olhares preconceituosos dos seres humanos. Essa diversidade de preconceitos, de ter que olhar na cara de vendedores que ficam fazendo julgamentos, se eu quero, se eu posso, se eu devo, e por aí vai. Não iria ter que enfrentar a barreira ambiental de ter que, vamos lá, o balcão, na hora de fazer o pagamento, é uma barreira para mim. A grande maioria das lojas, os balcões são altos. As pessoas que estão atrás de mim conseguem ver o que eu estou fazendo com o meu cartão de crédito ou o meu cartão de débito. Eles vão conseguir, na hora que o vendedor, o operador de caixa, desce a maquininha, eles, na grande maioria, eles não entregam a maquininha para mim. Eles viram a máquina, deixam pendurado a maquininha para eu inserir o cartão e digitar a minha senha. Ou seja, quem está atrás de mim consegue ver tudo que eu estou fazendo. Isso é uma situação desagradável dentro de uma loja. E, então, pela internet, eu estaria protegida, vamos supor, de certo modo, quanto a essas questões. O que eu poderia falar é que vocês poderiam pensar em criações, no caso, consiga deixar nós, pessoas com deficiência e N mercado, com um prazer melhor de estar fazendo essas compras. Tem peças que realmente são maravilhosas, eu não vou dizer. Tem, porém, infelizmente, para mim, no meu conceito, eu, Cristiane, na grande maioria, não vai me atender. Tem o mercado de calçados, eu já comprei calçados pela internet, porém, é de fornecedores que fazem tamanhos pequenos. E aí, eles passam toda uma instrução via vídeo, tá? Assim que eu entro em contato com esse fornecedor me chama, faz uma chamada de vídeo e vai me passando as instruções para que eu possa passar essas medidas para eles. E, às vezes, quando eu não tenho algum conhecimento, eles vão me orientando como que eu faço para fazer a retirada dessas medidas. E isso são fornecedores que eu costumo falar que estão interessados em estar fazendo uma venda, está me deixando feliz. Então, assim, aí eu passo minhas medidas, faço aquela consultoria ao vivo, e aí esse empreendedor, ele consegue me deixar feliz e ele consegue também ser feliz porque ele ganha uma cliente. Então, são situações que pode também vir a acrescentar. Tem a parte também das lojas, que eu costumo falar que antes eu gostava das lojas, de uma das lojas em si, na verdade, que tinha o serviço de ajustes na loja, que valorizava o serviço das costureiras. Isso, para mim, eu achava isso formidável, porque aí sim eu era extremamente consumista. Eu ia na loja praticamente toda semana para buscar alguma coisa, mesmo que eu não precisasse. Eu ia lá, porque lá eu sabia que tinha o serviço de ajuste, eu poderia pegar a blusa que eu quisesse, que eles iam ajustar a manga para mim, eu poderia pegar a calça que eu quisesse, que eles iam ajustar a calça para mim. Vamos supor, eu tinha uma baladinha, alguma coisa para ir no sábado, eu já sabia que eu poderia ir na sexta, comprar essa peça, que no sábado eu ia ter a peça para eu estar usando confortavelmente. Então, assim, isso seria um serviço bacana também, que eu acredito que iria acrescentar também no serviço de internet em algumas situações de bairros, né? Dependendo do bairro, do estado. Eu estou atualmente em São Paulo, dependendo das situações, poderia ter o atendimento home office, que fala, né? Desculpa.
Então, assim, poderia pedir para alguns consultores ou alguns profissionais da área vir fazer uma visita para aquela pessoa. Hoje em dia está tendo muito essa modernidade, né? De poder vir fazer o atendimento na residência do cliente. Então, por que não pode fazer isso também para fazer o atendimento da pessoa com deficiência, pegar uma medida? Então, para a gente desenrolar mais ou menos essa situação, seria viável isso. Então, pela internet, ainda não é meu canal 100% de compras. Obrigada, Cris. Antes de a gente começar as perguntas para as profissionais, aliás, de pegar as perguntas do público para a gente perguntar para vocês, consumidoras, e para as profissionais, eu queria só fazer uma pergunta direcionada principalmente para as profissionais. Cristiane e Jaqueline, se quiserem comentar também, podem comentar. Eu queria saber de vocês o que vocês veem que já está sendo feito, que pode ser, depois das falas das meninas aqui, do que a gente pode aplicar, que já existe no mercado e não está com o olhar voltado para elas, né? Assim, o que vocês acham que já temos de alternativas que poderiam estar sendo não consigo falar a palavra, mas que esteja com a visão voltada para ela, poderiam estar e não estão, né? Porque eu acho que é muito isso, a gente não precisa de grandes recursos para fazer as mudanças, né? Acho que as pequenas coisas já fazem uma enorme diferença. Então, na ordem, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que já pode, que a gente poderia colocar em prática, né? Que a gente já encontra no mercado, começando pela Marília. Eu acho que ainda está muito distante, né? Porque as pessoas, a tendência é as pessoas, igual a Cris já pontuou isso, né, nos nossos encontros, quando a gente fala a pessoa com deficiência, a pessoa acha que é só adaptar a loja, né? Colocar uma rampa para a pessoa acessar, mas e como é que está o provador daquela loja? Outra coisa, né? Acho que são pequenas coisas, sim, concordo que vai mudar, mas ainda são muitas pequenas coisas a serem mudadas, né? E começando pelo o tratamento das vendedoras, né? Que são casos especiais, a gente não vai tratar as pessoas da mesma maneira que você trata a pessoa que vai na loja e ela vai procurar a roupa para a pessoa que está em pé, né? No caso das cadeirantes ou das amputadas, né? E então acho que as pessoas têm no quesito de ambientação de loja, né? Ir além da adaptação e além da arquitetura, né? Da ambientação da loja, e na questão dos criadores e mercado, produtos de moda, pensarem além de adaptação de moldes, né? De peças já prontas, pensar com um olhar mais técnico mesmo, não só de marcas também, mas como até nas instituições de ensino, na hora do aprendizado, da modelagem ali, né? Sair, ele desprender do 38, desprender da forma do corpo em pé, e acho que as pessoas irem em busca, todas elas, né? Mercado, o consumidor já está indo também de ver outras formas, né? De produtos, e pensar, procurar por mais informações, né? Ouvir mais, e a escutativa também, né? Não é só entrar nessa moda, agora estamos na moda de falar sobre moda inclusiva, então vamos lá começar a fazer roupa de velcro, às vezes a pessoa está só a fim de usar roupa de velcro, a pessoa, então vamos tacar elástico em tudo. A pessoa, às vezes, ela vai ter uma alergia de elástico. Lógico que o elástico ainda hoje é um dos nossos, né? É um recurso bem útil, assim, né? Ajuda bastante, principalmente as pessoas ali que às vezes ela tem uma prótese, né? Que fica mais difícil, tem algum outro usa uma sonda, né? Mas eu acho que ainda é pensar além, pensar com a vontade mesmo da mudança, e não só por seguir uma linha de mercado, porque agora eu vou vender mais, porque 2020 descobri esse público, essas pessoas, elas existem, né? Elas existem há muito tempo, né? Então, acho que é um olhar mais afetivo mesmo, um cuidado com essas pessoas ali.
eu gosto muito de falar, quebrar essa roda, de sair dessa zona de conforto, de achar que vai perder posto no mercado ali, porque você vai fazer uma roupa diferente que vai, às vezes, não vai atender uma pessoa que ela não tem nenhuma deficiência, né? E lógico que a gente não vai conseguir agradar a todo mundo ali, né? Mas a gente, eu acho que o fator principal mesmo é a gente ter, principalmente dos criadores, esse olhar mais cuidadoso para essa diversidade dos corpos, né? Faltou mais alguma coisa, Lu? Que a Eu gente acho que fica seria... é tanto um assunto, é tanta coisa, complexidades para serem mudadas, né? A nossa maneira de pensar, fazer moda, que às vezes a gente acaba, né, ou falando muito ou deixando de falar, mas acho que o caminho ele é esse, né? O primeiro passo é mais afetividade, para começar a mudar esse olhar aí para a diversidade. Com certeza, é isso mesmo, de fato. Eu passo a palavra agora para a Lília. Bom, eu concordo muito com a Marília. Eu acho que o primeiro passo, né, para endereçar um problema é reconhecer mesmo que ele existe, né? E nesse sentido, a gente começar por nós mesmos, né? Então, como é que é a nossa atitude, na nossa rotina em relação a isso, né? Quando a gente, não é porque a gente não tem, de repente, alguém perto da gente que tem alguma dificuldade ou alguma limitação, que a gente não tem que considerar isso na nossa vida. Qualquer um está sujeito a ter algum tipo de dificuldade em algum momento da vida, principalmente na própria questão da faixa etária mais velha, né? E que, inclusive, fazendo um parênteses, é um mercado enorme que está aí também totalmente descoberto pela moda, totalmente negligenciado. Recentemente tem tido um pouco mais de atenção, mas ainda falta muita coisa para fazer. Então, eu acho que essa questão atitudinal mesmo é muito importante, né? Partindo de cada um, da gente olhar para o próximo, a gente agir colaborativamente, né? Agir de forma a entender, a ouvir mais, né? Prestar atenção nessas necessidades, nessas questões que estão sendo olhadas nesse nível de detalhe. Então, quando as meninas trazem, a Jaqueline e a Cristiane trazem essas dificuldades de experiência de loja, né, tem tantas coisas simples que podem ser feitas, né, um gancho mais baixo no provador, ou um provador que seja um pouco mais largo, né, tem mais espaço para poder acomodar qualquer tipo de pessoa lá dentro. Então, assim, tem questões que eu acho que estão viáveis de serem endereçadas, mas eu acho que muito parte também da própria educação, né? Então, quando a gente fala de moda, até a Marília comentou da questão das modelagens e tudo, eu acho que é muito esse pensamento, quando a gente está estudando moda, que precisa ser incutido, que precisa ser colocado como pluralidade de corpos, né? Porque eu, pelo menos na minha época, quando eu me formei, esse assunto nem era colocado. Então, agora a gente vê como a internet possibilitou essa disseminação de conhecimento, essa troca, né? essa oportunidade de aprender, de ver essa diversidade, de poder entender essa diversidade. Então, quando a gente fala de repensar esse padrão da moda, e quando a Cristiane traz ali a questão do ajuste nas lojas, né? Tem tantas coisas, tantos profissionais que estão aí abandonados, que fazem ajustes, fazem reparos de roupas, que fazem concertos. Cadê essas parcerias? Onde que a gente pode fomentar essas parcerias com lojas, com marcas, com profissionais? Né? Acho que é uma ótima oportunidade também para consultores de estilo. Né? Olha a oportunidade que tem de ir até a casa dessas pessoas, empoderá-las, sabe? Entender essas necessidades a fundo, fazer com que elas se expressem, entendam e identifiquem esse estilo próprio e sejam felizes do jeito que são. Então, eu vejo que essa transformação é um pouco de dentro para fora mesmo, mas ela tem aquele efeito que vai se ampliando, né? Quanto mais a gente faz, mais aquela coisa vai contagiando. E vejo também, assim, como consequência, né, se as pessoas começam a ter essa atitude, um aumento de vendas para as empresas. Porque, puxa, olha o tanto de gente que não está sendo atendida e tantas vendas que estão sendo perdidas. Porque essas pessoas querem comprar, elas estão aí, são consumidores que querem comprar. Né? A Jaqueline trouxe aí que ela compra um calçado por mês. Não é todo mundo que faz isso.
Então, olha a oportunidade de atender uma pessoa que conta um calçado por mês. E ela precisa do quê? Ela precisa de conforto, de segurança, de estrutura, para não ter nenhum tipo de consequência a mais. Então, assim, como isso está sendo cuidado? Aonde que está esse cuidado com esse consumidor, né? Então, acho que as tecnologias também a gente tem que prestar muita atenção, né? As plataformas que possibilitem essas conexões com os consumidores, isso já começa mesmo nos aplicativos, né? Tem muita gente aí vendendo por WhatsApp, pelo próprio Instagram, então isso aproxima, né? Vamos ouvir esse consumidor, vamos pegar ele pela mão, vamos tentar entender o que é isso, o que ele precisa, cadê essa comunidade, onde eu estou trazendo para perto? E tem novas plataformas mais modernas aí também surgindo no mercado, que estão chamando de P2P, que é peer-to-peer, e na tradução seria pessoas para pessoas, ou seja, não tem intermediários, está falando ali direto de pessoas com pessoas, a conexão está crua e nua ali, e você consegue estabelecer essas trocas, essas formas de fazer mais transparente, né? Então, acho que essa acessibilidade nas redes sociais também precisa ser revista. É uma coisa 2 minutos, que Lília. é uma coisa que acho que já tem muitas coisas que a gente pode melhorar na acessibilidade digital, mas que muita gente não está fazendo, né? Ou porque não sabe, ou porque acha que dá trabalho, mas que precisa. Para você poder ter a pluralidade, você precisa pensar em todos, né? Então, acho que essa parte do treinamento dos atendentes de loja, às vezes eles tratam mal porque eles não sabem como atender, eles não sabem o que fazer, o que falar, como cuidar. Então, como é que a gente educa, como é que a gente ensina essas pessoas a atenderem melhor essa pluralidade de pessoas, né, essa diversidade? Acho que é esse o caminho, que acho que a gente precisa trazer essa experiência de compra, essa satisfação de consumir moda de uma maneira responsável. Obrigada. Obrigada, Lilian. Eu passo a palavra para a Júlia agora, para ela trazer para a gente quais são os pontos que ela acha que precisa, que já dá para melhorar da moda. E eu queria complementar aqui que, na verdade, a gente vive numa sociedade que ela funciona a partir das suas instituições, né? E que são cujas condutas vão ser orientadas pela legislação, né? Então, se a gente hoje a gente tem leis que conduzem o nosso comportamento enquanto sociedade, já que a gente ainda não é educado o suficiente, a gente precisa das leis para conduzir esse nosso comportamento. A gente tem as leis que trazem a questão de respeito ao próximo, de igualdade de condições. A gente tem a lei que traz a igualdade para todos sem discriminação de qualquer natureza, né? E a gente tem também a Lei Brasileira de Deficiência, que é algo assim, né, de inclusão da pessoa com deficiência, que fala do direito dela, né, em condições iguais, enfim, de exercer seus direitos de ir e vir e suas liberdades. Então, a gente tem a legislação, a gente precisa desnaturalizar essa experiência que a Cristiane trouxe aqui para a gente, né? No ponto de venda, do atendimento no ponto de venda, a gente precisa desnaturalizar e colocar essas pessoas que estão ali fazendo um crime ou que estão incompatíveis com uma conduta que deveria ser estar sendo, né, agindo na nossa sociedade, que elas se sintam mal e não a pessoa que está ali, né, exercendo o seu direito, né, de viver e de experienciar os diversos espaços nessa sociedade, né? Então a gente precisa dar nomes, né, ao racista, dar nomes às pessoas que estão disseminando, né, o preconceito, tomar as nossas responsabilidades. Então eu vejo a fala aqui da Jaqueline e da Cristiane
como uma responsabilidade, elas tomaram a responsabilidade e vieram falar e utilizar os espaços que elas têm para ecoar, né, os problemas que elas vêm passando, e nós, enquanto especialistas de mercado e todas essas pessoas que estão, né, recebendo também essas informações, que a gente também tome a responsabilidade para gerar essas mudanças necessárias, né? A Lilian falou da mudança a partir das pessoas, né, e da gente a partir do nosso microcosmos. Então, em relação às empresas, existe um código de conduta ética empresarial, né? Esses códigos hoje, eles já estabelecem, né, como que a empresa deve agir no caso, por exemplo, de furtos, de roubos, na verdade, né, de roubos e de assédio moral, sexual. Elas sabem como punir internamente, né, os seus funcionários, mas, por exemplo, elas precisam também estabelecer um código de conduta interno para a punição de pessoas que estão cometendo também esses crimes, né, que não possibilitam a igualdade e estão disseminando essa discriminação e o preconceito, né, na experiência com as marcas. Então, nessa experiência de consumo de moda. Então, eu acredito que todos nós tenhamos que assumir as nossas responsabilidades, que os códigos de conduta e de ética empresarial estão aí para serem refeitos, né, e trazerem essas punições internas. E no mais, eu agradeço essa possibilidade de crescimento pessoal e profissional que a Jaqueline e a Cristiane trouxeram, né? A oportunidade desse debate, da riqueza desse debate, a forma como ele foi estabelecido aqui, idealizada, né, pelo pessoal da produção enfim, e tudo que foi gerado aqui internamente. Muito obrigada. Obrigada, Júlia. Eu queria dar um recado que a gente está providenciando para que tenha mais acessibilidade nos próximos eventos, que a gente tem, de fato, problemas técnicos para conseguir colocar em prática dessa vez, né? E aí, se vocês tiverem sugestões, né, de quais são os que melhores funcionam, que vocês já estão usando, por favor, vocês podem enviar para a gente também, aproveitando do e-mail, que é o iaresponde, tudo junto, @usp.br. Vocês podem mandar essa sugestão de acessibilidade por lá. E também o de perguntas também para a gente, que o que não for respondido aqui, a gente vai responder posteriormente no e-mail. E algumas perguntas eu acho que já foram respondidas as partes aqui por que falou agora, né? Eu só gostaria de ver se a Cristiane e a Jaqueline gostariam de trazer mais alguma coisa de vocês, depois de ouvirem os profissionais. Bom, vamos lá. Olha, eu só quero trazer aqui um pouco só de comportamento atitudinal, né? De evitar, vamos lá, uma diquinha básica, de vamos fazer pré-julgamentos. Isso é muito ruim, mas isso eu falo no contexto não somente da pessoa com deficiência, no contexto geral. Estilo, cada um tem o seu. Então, eu acredito que, independente do tipo de roupa que você estiver usando, igual tem muitas pessoas que falam que as pessoas com deficiências vivem de cara fechada e etc. Antes de fazerem pré-julgamentos, conheçam primeiro a pessoa, nunca dá esses apelidos que eu costumo falar, para não falar uma palavra feia, de florzinha, bonequinha, etc. Pergunte o nosso nome, pergunta o que a gente gosta, porque, vamos lá, você está numa loja, eu tenho o meu estilo, eu sei o que eu gosto, ou oferece uma ajuda, mas não oferece uma forma, uma ajuda de uma forma com piedade, porque tem muito isso, de às vezes estar oferecendo ajuda, mas você já vê na cara
que a pessoa está com uma certa piedade, uma dosinha de você tá ali falando igual eu. Tem pessoas que já vêm me oferecer uma ajuda como se eu fosse uma bibelozinha, como se eu fosse algo engraçadinha, já se aproximam de mim dando aquela risadinha cínica, igual eu costumo falar, é um riso cínico. E porque, como eu sempre falo, eu sou mulher, independente da minha deficiência, independente do meu tamanho, eu sou uma mulher. Eu mereço respeito da mesma forma que você também merece respeito. Então, vamos nos respeitar para que lá na frente nós tenhamos um mundo melhor. Porque eu entendo que o respeito, acima de tudo, é a base geral. Você não precisa me aceitar, mas se você me respeitar, já é ótimo. Então, respeite o meu padrão, respeite o meu tamanho, respeite o meu corpo, respeite a minha limitação, porque aí eu respeito a tua limitação, eu vou respeitar todos os padrões. Então, eu entendo, para a gente finalizar mais ou menos esse bate-papo, seria isso, sem pré-julgamento. Vamos deixar nós sermos quem nós realmente somos. A partir do momento que eu não estou cometendo nenhum crime, eu não estou matando, não estou roubando. Então, assim, vamos nos respeitar, independente do meu tamanho, independente da minha deficiência, independente da minha cor, do meu gênero, da minha opção sexual. Igual eu falo, vamos nos respeitar, e aí a gente vai fazer um país lindo e maravilhoso, porque é o que eu entendo, é assim que eu tento ver a vida. Independente do meu tamanho, eu tento respeitar todo mundo, e se você me respeita, eu respeito vocês também, e aí a gente feliz. Eu com meu batom vermelho, com minha roupa curta, com meu decote, você sem decote ou não, então vamos ser felizes. Seria mais ou menos isso para a gente finalizar a nossa conversa aqui, e vamos nos amar, que é o que importa. Obrigada, Cris, é isso mesmo, exatamente. O amor cura tudo. Jaque, eu queria saber se você gostaria de comentar também. Acredito que a Cris falou tudo, né? Amor, respeito, empatia. Ao longo de tudo o que eu vivi, a minha história, aconteceram duas coisas. Queria só deixar isso depois de amputada, né? Primeiro, eu não tinha um estilo próprio. Eu trouxe aqui nas outras conversas que as roupas que eu usava era florido dos pés à cabeça, né? E ainda o calçado que eu comprava era uma sapatilha de bolinha. Então imagine uma pessoa florida com uma sapatilha de bolinha vermelha. Aí teve duas pessoas que falaram duas coisas para mim. Uma é por que eu me vestia daquele jeito, porque era um jeito estranho. Outra pessoa falou sobre a minha prótese, que era para eu cobrir porque era feio. E uma pessoa que eu me relacionei, ela disse que eu era feia, que eu era deficiente e que eu nunca iria ser feliz. O que eu fiz com essas palavras? Elas só me impulsionaram a ser quem eu sou hoje. Na hora me deixou um pouco triste, mas hoje eu sei quem eu sou, hoje eu tenho um estilo próprio, hoje eu me amo acima de tudo, me visto para mim, fico bonita para mim, me amo do jeito que eu sou, sem as pernas, mostrando a prótese, sem buscar aprovação de ninguém. Então, gostaria de deixar isso também, né? Às vezes a gente se veste para pessoas, às vezes a gente quer seguir um padrão, né? Por conta do que as pessoas vão falar, mas seja você, use o que você gosta. E é o que a Cris falou, respeito, empatia, acima de tudo. Obrigada, Jaque. É exatamente o que a gente está falando aqui, né? Sobre
sobre respeito, a empatia, o escutar, né? O quanto a gente precisa praticar tudo isso sempre, todos os dias, para desconstruir, né? O que a gente cresceu ouvindo, né? A gente precisa desconstruir para poder construir, né? Eu queria ver se alguma das profissionais também gostariam de comentar rapidamente, e aí depois eu já passo a palavra para a Tita. Gostariam de comentar alguém? Júlia? Eu queria elogiar a fala da Cris, da Jaqueline, uma inspiração para todos nós aqui, né, nesse IGT também, para quem estiver ouvindo. Nossa, eu fico até emocionada quando eu escuto a Cris falar, porque vocês são representantes, né, dessa desconstrução urgente e necessária. E eu gosto muito. Cada dia que eu escuto vocês falando, eu aprendo muito. E essa fala da Jaqueline ali também é para a gente, né, nós, dito pessoas normais, a gente desconstruir a gente também, a gente se aceitar também, porque é o que eu falo o tempo todo, essa despadronização necessária de manequim 38, o tanto que essa padronização desse tamanho, tanto que a moda ela é responsável por adoecer uma geração de mulheres, né? Então essa fala é muito importante e acho que as mulheres, né, todas elas, todos nós temos muito que aprender escutando vocês falando sobre o desconstruir para reconstruir. E muito obrigado mesmo. Também só gostaria de agradecer essa oportunidade de ouvi-las e poder replicar isso urgente com a nossa rede, né, nossa rede profissional, para que haja essa desconstrução na prática. Porque às vezes eu sinto, e isso é uma coisa geral que eu sinto, às vezes a gente vai em muitos eventos, a gente participa de muitas coisas, mas as ações, não tem tantas ações, né, na prática. Então, eu tenho muita, assim, gratidão de poder pegar tudo isso que vocês estão falando e, de repente, conseguir direcionar isso para quem vai poder executar da forma adequada, né? E quanto mais pessoas vão subindo nesse barco com a gente, mais essa transformação é mais rápida. Então, muito obrigada. Eu agradeço também a fala de todas e faço das palavras de vocês as minhas. Eu queria, antes da gente partir para o encerramento, passar a palavra primeiramente para a Tita, para ela também falar um pouco sobre, e aí depois a gente já vai se encaminhando para o encerramento. Bom, primeiramente, encantada, né? Eu queria agradecer, né, a todos os ouvintes que estiveram conosco nessa manhã agradável, foi realmente agradável e surpreendente. Agradecer essa parceria com a Luísa, que chegou aí no meu caminho agora. Eu sempre ganho os presentes dos céus, né? E uma delas foi agora, atualmente, a Luísa com a Relab, com esse grupo todo, que eu estou encantada de estar envolvida agora nessa fase. A pandemia me trouxe esse presente. Foram 2 horas, né? O tempo foi muito pouco para a gente falar sobre moda plural, para falar sem se ter julgamento, sem ter preconceito, e ouvimos falas importantes, né, das profissionais, falas com empatia. E aí eu fui fazendo um pequeno resumo. A Marília, como professora de modelagem, que tem um olhar cuidadoso para dar as formas desses corpos diferentes. Foram falas, foi um texto muito bonito dito por ela. A Lilian, profissional de mercado, séria, responsável, mercado têxtil, que observa cuidadosamente todos os tipos de materiais que têm como objetivo atender a moda plural, atender às necessidades de todos esses tipos de consumidoras. A Júlia, né, com olhar cuidadoso, buscando a valorização da nossa etnia brasileira e da importância do mercado e das marcas em valorizar o potencial desses consumidores. E aí a gente vem pelas encantadoras nossas consumidoras, que muito otimismo, para frente, alegria, puderam comentar as suas dificuldades no momento de consumo, o seu relacionamento com os produtos oferecidos. Oi, alô? Deu um grupo aqui.
com os seus produtos não oferecidos, né? As dificuldades que elas têm na hora de consumir, de experimentar, de provar suas peças, né? E mostrando, né, cada uma a sua experiência. Então, a Jaqueline apresenta os momentos de superação. Após ter as pernas amputadas, ela vem e assume a moda, um estilo novo, uma mulher linda, maravilhosa, com poder, com presença, né, que tem a coragem de se posicionar, não importando o julgamento de ninguém, e tem potencial de consumo. Ela tem potencial financeiro para consumir. Aí a gente tem a Cris, né, com seu corpo nanismo, com muito orgulho. Ela tem um orgulho próprio, ela é vaidosa do próprio corpo e ela quer valorizar as suas formas. Então, ela mostrou uma garra, uma alegria também constante. Foi muito gostoso. E ela também tem poder financeiro para adquirir os produtos do seu consumo. Ambas têm esse potencial. Então, foi assim, como as profissionais falaram, foi emocionante. Eu acho que a gente abriu um espaço aí, que era o que eu e a Luísa agradeço imensamente, Luísa, essa nossa parceria, o nosso desafio naquele momento. Vamos fazer isso? Vamos. O que era para ser um único evento virou 5. Então, nós temos aí, né, vários assuntos para conversar sobre isso, que vem dos próximos seminários, que está lá divulgado no IEA. Então, nós precisamos refletir sobre tudo que nós ouvimos. Precisamos ter mais empatia e respeito e cuidado amoroso com todos. Tá? Então, era essa mensagem que eu queria deixar para vocês, e que quem quiser, se você viu esse vídeo depois do evento, e se você quiser fazer alguma pergunta, pode mandar a sua pergunta para o iea@usp.br. Luísa, muito, muito obrigada, muita gratidão pelos momentos que tivemos juntas. Tá? Passo a palavra para você. Obrigada, Tita. Obrigada, Tita. Muito obrigada pelas suas falas. Eu acho que você resumiu muito bem a idealização do que a gente teve do evento, né, e das falas tanto das consumidoras quanto das profissionais. E o desafio nosso aqui para que a gente conseguisse, em pouco tempo, dar essa voz, né, para as nossas consumidoras que fazem parte dos nossos laboratórios, que elas estão com a gente. Aliás, quem se interessou sobre o que a gente está fazendo e gostaria de contribuir, a gente é muito aberto e nos propusemos para que essas pessoas que quiserem entrar em contato com a gente possam entrar através do nosso Instagram, que é o @relab.criativo, ou através também do e-mail, que é o relabcriativo@gmail.com, tá? A gente está ali disponível para quem quiser saber mais sobre os nossos laboratórios, sobre os trabalhos que a gente está fazendo, porque isso que a gente trouxe aqui é muito do que a gente vem aprendendo dentro desses laboratórios, né? Então, esses seminários, eles são um resumo do que a gente vem trabalhando ali dentro, né? E aí, já vou me encaminhando para a finalização, então, e aí depois eu passo a palavra para a Tita finalizar. Eu quero falar que a nossa ideia aqui foi, de fato, abrir a mente para a gente começar a fazer essa desconstrução para construir, como foi falado aqui, né? E por isso que a gente fala tanto sobre pluralidade de corpos e não sobre diversidade, né? Porque eu acho que pluralidade representa muito mais esses corpos que existem, né? E que não vai ser necessariamente só quando a gente fala da diversidade voltada para o LGBTQI+, né? Então, é muito isso, por isso que a gente traz esse termo da pluralidade, né? E aí, o que eu queria falar é que, assim, isso é um investimento a longo prazo, né? É um investimento para o futuro. Ele não é de uma vez, ele não acontece de uma hora para outra, mas ele é um investimento de fato, né? Então, assim, eu acho que é muito preciso se falar se a gente está
aqui na luta por uma causa que é volátil ou é sólida, né? Porque o volátil, ele é fugaz, ele vai e acaba, né? O sólido não, ele vai se construindo e se solidando, né? Então é muito essa proposta que a gente tem trazido para cá, de que não é de uma hora para outra que essa mentalidade vai mudar, como também para mim foi um processo, e para todas nós continua sendo um processo, porque a gente desconstrói todos os dias, né? Então, o que eu quero deixar é isso, de que o investimento a longo prazo é um investimento no futuro. Isso que a gente está fazendo é investindo no futuro, porque todos nós podemos também nos tornar uma pessoa com deficiência. Então, assim, investir em acessibilidade é investir numa melhor qualidade de vida para todos nós. Eu me incluo também como mãe nessa, sabe? Os idosos também são incluídos nessas, porque o local que, além da questão de estar acessível no espaço, estar acessível no atitudinal também, nos traz muito mais confiança, né? Então, assim, além do espaço, né? Quem se preocupa, né, com esse olhar para acessibilidade nas roupas, os produtos, tem que se preocupar como um todo, né? Não pode ser só na roupa, tem que ser o espaço e a roupa, né? É sempre muito pensar sobre isso. Aí posso ter algumas marcas aqui falando, mas eu não vendo físico e agora com essa pandemia não vou vender no espaço físico. Mas você vai para eventos, você vai para feiras. Então é super importante, sim, pensar nessa acessibilidade dos espaços e o seu atitudinal também. Porque a pergunta que você tem que fazer não é que eu não tenho esses consumidores, não é por que você não tem esses consumidores consumindo produtos de vocês, né? Então, é muito isso que eu deixo, né, como reflexão, né, sobre isso que a gente está trabalhando aqui. E queria deixar um último recado. Designers, jornalistas, consumidores, marcas, somos muito mais fortes juntos e maiores do que as empresas. Então, a gente junto consegue mudar o que a gente atualmente vê nesse mercado tradicional. Então, eu convido vocês a estarem com a gente para os próximos encontros aqui, que vão acontecer a cada 15 dias. O calendário está lá no IEA, a gente vai começar a postar agora das próximas datas para vocês se programarem para estar com a gente. E espero vocês com a gente nessa desconstrução para construir, né? Para que a gente possa mudar o que a gente encontra hoje no mercado, né? Agradeço muito a presença de todas aqui, que estão com a gente, Lilian, Marília, Júlia, Cristiane, Jaqueline, Tita, a equipe técnica aqui que está com a gente, muito obrigada por todo o suporte, muito obrigada a quem está nos assistindo, né, que ficou aqui até o final com a gente, agradeço demais, e vamos junto com a gente? Obrigada. Então, com essa Passo para você, Tita. Então, ligando aqui. Então, ligando agora com essa fala, né? Finalizando com essa fala da Luísa, né? Eu queria lembrar que esse seminário, né? Que sustentabilidade é inclusão, foi o nome que nós demos para ele, para essa maratona de eventos que nós vamos fazer a cada 15 dias. É uma atividade do NAP Sustex Moda, um núcleo de pesquisa de sustentabilidade têxtil e moda da Universidade de São Paulo, no tripé da sociedade, da sustentabilidade na sociedade. Então, o olhar da sociedade dentro da sustentabilidade. Então, o tripé da sustentabilidade tem que ser valorizado nesse momento. E aí eu agradeço imensamente a todos os colaboradores, os bastidores que nos ajudaram, né, o pessoal da equipe da Relab, e mais o Aziz, a Janaína, o Sérgio, e mais outra equipe de suporte dentro do IA, e foi muito gratificante esse momento, eu acho que foi, como as meninas falaram, emocionante. Então, eu só tenho que agradecer a todos, agradecer essa oportunidade que o universo nos deu para nos reunirmos e conversarmos e trazer esse assunto de suma importância para a nossa sociedade, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Muito obrigada,
Muito obrigada a todos. Muito obrigada e muita gratidão. Um abraço bem caloroso. Embora a gente não possa abraçar fisicamente, vamos se abraçar, se sentir e agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Lu, muito obrigada. Tchau para vocês. Espero vocês todos daqui a 15 dias. Obrigada, gente. Agradeço demais a participação de todos e a presença de todos.